Bom dia, gente! E aí, vocês estão sentindo alguma energia diferente, um cansaço, uma pressão, assim, para você revisar alguma coisa do passado, hein? Aquelas decisões, tá meio xoxo, meio capenga? Gente, não se preocupa não, hoje nós temos uma live com a maravilhosa astróloga que eu amo, tá? Super conectada com os cosmos. Não tem como eu não fazer essa abertura incrível para falar dela, a minha astróloga maravilhosa, Viviane Baldassi. Não tem jeito, Vivi. Gente, não tem como, né, a gente não falar sobre o Mercúrio retrógrado e as energias de março. Na hora que nos encontramos, eu e a Vivi falamos assim, peraí, a gente não falou lá no início de fevereiro sobre o Mercúrio retrógrado. A gente entendeu que é um temazinho que precisa falar separadamente, né, Vivi? Não, e era bom dia, né, para todo mundo. Boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Em algum momento aí a pessoa vai ver. Na verdade, a gente falou tanto de fevereiro, tinham tantos acontecimentos, tantos acontecimentos, que a gente nem lembrou que o Mercúrio ainda ia retrogradar. Aí a gente me falou, Vivi, acho que a gente esqueceu do Mercúrio retrógrado. Eu falei, nossa, Gi, tem uma coisa boa, é só no final do mês. É só lá pro final. E aí, eis que chegou o final. Como eu costumo dizer, chega uma hora que a hora chega. A hora chega. E vocês estão bem, gente, por aí? Estão sentindo essa energia forte de Mercúrio retrógrado? Você tá sentindo, Viviane? Não, imagina. Oh, imagina! Porque assim, bom, tem duas coisas nisso, né? Foi muito engraçado, ontem eu tava fazendo um atendimento, e aí na hora que ela foi entrar já no atendimento, ela não conseguia logar. E demorou, e logava, e aí ela ficou, sabe quando você tá cansado? E aí caía, e aí voltava, eu falei, e eu na hora nem... Aí depois lá pelas tantas eu pensei, gente, Mercúrio retrógrado, né? Já chegou. Aí eu mandei um recado pra ela, falei, olha... Acho que tudo que aconteceu de você não conseguir, né? Porque ela acabou fazendo no celular, é porque o Mercúrio estava retrógrado. Ela falou assim, e ele estava quadrando com o meu Mercúrio. O Mercúrio dela natal. Tá, meu Traduzindo. amor. Tradução simultânea. Tra... Cara, para ela especificamente, vai pegar muito mais que de repente para muitas pessoas, né? Então ainda tem isso. O Mercúrio, na verdade, dependendo do signo e a casa onde ele vai fazer esse movimento para trás no nosso mapa pessoal, às vezes não afeta e às vezes vai afetar para caramba, porque o retrógrado ele sempre vai falar de revisão. E aí, dependendo de onde ele está pegando no seu mapa, é um tema que você precisa revisar. E aí, nem todos os temas são legais da gente revisar, né? Tem horas que você fala, gente, talvez eu não queira que isso caia na revisão, não. Passa adiante. Não. E aí, o Mercúrio, ainda mais o Mercúrio. Então, isso tem uma coisa do mapa pessoal. Sim. Mas, querendo ou não querendo, né, gente? Isso tem a ver com o planeta, né? com o coletivo. Então, é aquela época do ano que você vai abrir o aplicativo não abre, e aí você vai ligar um aparelho, o aparelho queima. Posso contar o que aconteceu comigo essa semana, para ver se alguém se identifica? E tá tudo bem, gente, se acontecer com vocês. Na terça-feira, eu ia fazer uma viagem a trabalho, eu ia, já até falei, né? Ia. E aí, minha filha, eu já tive uma sensação estranha, já acordei não querendo ir para alguma sensação. Beleza, falei, não, mas é trabalho e nós temos que ir, beleza. Eu só sei, gente, que aconteceu um nó no trânsito aqui do Rio de Janeiro na terça-feira à noite, e o que era uma ida de 20 minutos, uma viagem de 20 minutos se transformou em mais de 1h30. Ou seja, eu perdi a viagem, né? E aí foi bem interessante que eu só vi assim, sabe, a coisa indo. Eu falei, nossa, gente, o que isso quer deixar? O que isso quer significar pra mim, assim, é deixa ir? Ou que meleca. Mas assim, o bom é que eu entendi, eu sempre tenho entendimento que é sempre para o melhor. Não, ainda mais em estrada. Pô, mas assim, Vivi, é interessante porque você fala assim, poxa, eu já tô ciente, olha só, eu tenho consciência de que Mercúrio retrógrado pode acontecer isso, eu saí com uma certa antecedência e mesmo assim não foi o suficiente. Sim. Então, assim, atrasos pode acontecer, cancelamentos normal. É normal. Nessa época, e olha, assim, ele sempre fica em torno de 20 dias, mas não sei porque, como ele está entrando no final do mês, né, já entrou ontem, e ele vai ficar até dia 20 de março, dá uma sensação de que você vai ter o mês inteiro de março com Mercúrio retrógrado, e fora, né? que eu, pelo menos, eu sinto a energia dele antes, né? Não, porque na verdade, o que acontece? Ele não faz isso, né?
ele a gente chama de estacionário. Ele estaciona, para quem entende de mandala, ele faz um Szinho, assim, no grau vira um S. Então ele está estacionado. E aí depois é que ele começa a fazer esse movimento da retrogradação. Depois ele para de novo e aí ele anda. Então esse é o tempo normal, né? Mas ele ainda tem um tempo que ele ficou parado, que foi no início dessa semana até ontem. E depois do dia 20 é quando ele literalmente vai começar a andar. E aí tem todo um parangodé, assim. Porque, na verdade, ele revisita o grau que ele parou. Ai. Que é forte, né? Assim, resumo, gente, resumo do É uma energia. É impactante. Mas é isso, algumas pessoas vão sentir pra caramba e outras pessoas vão falar, vão tirar de letra. O que eu sempre aconselho, por exemplo, as pessoas que estão fazendo aniversário nessa época, né, de ontem até dia 20 de março, vão pegar na sua revolução esse Mercúrio retrógrado. Então, o que eu sempre falo é um ano para você revisar o que você escreve, pontuar. Na dúvida, isso serve para todo mundo, né, agora. Na dúvida, manda áudio, faz ligação. Na super dúvida, ligação de vídeo, entendeu? A gente pra ter o real, senão tem aquela coisa das caretas que a gente não, faz. ontem foi justamente, eu tava conversando com uma amiga, aí eu falei assim, posso te ligar? Aí ela, por que não? É porque eu prefiro. Aí o que eu ia falar realmente era importante e eu acho que se eu mandasse por escrito, talvez teria um outro entendimento. E, inclusive, quando eu mandei o bom dia pra ela, aí no vídeo ela falou, nossa, achei o seu bom dia tão seco. Aí eu, exatamente. Seco? É isso. E não foi, eu ainda botei uma flor. Isso é Mercúrio retrógrado, porque, aliás, né, isso é a nossa comunicação. Porque se eu acho que você tá chateada comigo, né, quando eu leio a sua mensagem, na minha cabeça eu já tenho a construção da sua voz falando pra mim chateada. É, exatamente. E a coitada do outro lado nem tem noção disso. E de repente a pessoa só foi prática, porque às vezes eu falo isso pros meus filhos. Não, gente, às vezes não dá pra responder muito. Eu falo o essencial. Foi, tá, ok, deu, né? Porque eu não posso falar. E então tem esse lugar do que o outro tá interpretando de acordo com o que tá dentro da mente dele. Então até dia 20 de março, liguem. Nossa, e as pessoas amam hoje ligar, áudio, né? Claro que não. Áudio tem uma, né, tem uma ênfase na tem voz. Entonação, então eu acho que isso é muito importante. Até porque a retrogradação desse Mercúrio é em qual signo? Peixes. E Peixes é o nosso signo mais menos encarnado do zodíaco, né? Ele é o signo da não matéria. Ele é o signo de tudo que está fora do físico. É o signo da metafísica, do inconsciente. É um signo de uma água poderosíssima. Então, tudo no Peixes tende a diluir, tende uma imaginação, tende a, às vezes, uma névoa, né? Uma então, ilusão uma ali, ilusão, né? Eu pensei que falei, mas eu não falei. Eu achei que eu tinha te contado, mas eu não te contei. E não é por mal, é porque realmente o Peixes faz isso, né? É sonho, foi verdade. Sabe quando você se confunde? Será que eu sonhei ou aconteceu? Então o Mercúrio, quando ele está em Peixes, ele leva muito essa característica de o que é meu e o que é do outro, né? Então você confunde se aquilo que eu estou sentindo é meu ou é da Gia. A gente está muito perto, então de repente eu posso ter uma sensação que não é minha, mas que é dela. Para quem tem o Mercúrio em Peixes, né? Então, para as pessoas que têm o Mercúrio em Peixes, que geralmente são ou os próprios piscianos, ou os arianos, ou os aquarianos, eles vão ter Mercúrio em Peixes, eles já têm essa abertura do plano mental, do corpo mental deles muito forte. Então, eles captam muitas coisas. E aí, quando a gente pensa, quando o Mercúrio entra em Peixes uma vez por ano, ele dá essa sensação para as pessoas que são mais sensíveis, né? E às vezes nem são tão mais sensíveis, mas se perdem nesse lugar. Então a comunicação, numa maneira geral, não é das melhores. Mas também é um período muito bom para uma criação, para as inspirações, para as intuições. Aí agora você pensa, tudo isso andando para trás. Pra trás. É uma dificuldade com a comunicação de uma forma
muito grande. Então a gente tem que prestar mais atenção, talvez, numa retrogradação de Mercúrio em Peixes do que de outros signos, entende? Até porque o Mercúrio, ele fala disso, de comunicação, de né? comunicação. E imagina retrogradando. Do movimento, né? Do deslocamento, o trânsito é mercurial, a escrita, fala falada, fala pensada, isso tudo, os meios todos da comunicação, eles são de Mercúrio. E aí, quando ele tá no Peixes, meio que embaralha mesmo, sabe? Assim, fica um colorido meio psicodélico às vezes. Então, tem um déficit nesse lugar. Mas só ressaltando de novo, é muito bom para a conexão com o espiritual. Então, aqui, tanto eu como a Gia, a gente tem muita, né, assim, o nosso trabalho é muito baseado no mundo da espiritualidade, nessa espiritualidade encarnada. Então, é uma época maravilhosa para você fazer as suas conexões. E o céu tá muito Peixes, né? Assim, a gente tem outros planetas estão, o Sol tá por lá, a Vênus está lá, a Vênus tá. Então, assim, é uma hora que o céu, a cabeça de dragão tá lá. Então, você tem um céu que tá te levando para esse lugar de conexão com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, tanto é o mundo espiritual espíritos, seres que não estão encarnados, de um corpo físico, todo o campo energético. Até porque nós somos, né, seres espirituais. Vivendo uma experiência terrena. É isso. Isso aí é de lei, a gente saber disso. E então as energias também ficam muito alvoroçadas, né, espalhadas, atiçadas. É um momento em que existe uma abertura de conexão, existe um grande portal, né? Vamos falar misticamente. Existe um grande portal aberto nessa época do ano, quando o peixe está muito evidenciado no ar, né? Uhum. Isso já vem desde do iniciozinho ali, meados de fevereiro, isso já vem acontecendo. Também é todo o nosso contato com a natureza, e aí a gente vê a natureza falando, né? Uma época, principalmente aqui no Brasil, no Rio, né? Na região sudeste, é onde a natureza se manifesta muito, né? Muitas chuvas, muitas enchentes, muitas tempestades. Estamos vendo isso agora, A gente está, infelizmente, vivendo isso, né? E aí você olha aquela cena, você fala, gente, qual é a força dessa água? Porque a água ela vai varrendo. Isso é uma água netuniana. E é o que está pedindo isso pra gente também internamente, que né? É esse lugar de, né, solta o seu dique que te sustenta e deixa um pouco essas águas rolarem. Até porque a gente está se encaminhando para uma lua cheia agora na terça-feira em Peixes, em Peixe não, desculpa, gente, em Virgem, que é um eclipse. A gente já vai chegar lá, tá? Aguarde. Isso no próximo bloco. Então, só para lembrar que a gente está vivendo um período entre eclipses. Terça-feira de carnaval, dia 17, a gente teve um eclipse. Gente, olha, eu tô cansada. Fevereiro, meu bem. Que tá Isso menos... porque ele tem 28 dias, hein? Gente, imagina se ele tivesse 31 dias. Então a gente teve lá o eclipse, a gente falou bastante desse eclipse, né? Que ia pegar muito a nível coletivo. Depois, logo em seguida, sexta-feira passada, a gente teve a nossa grande conjunção, que isso vai reverberar ainda durante muito tempo, que foi essa super exótica, né? Assim, de que é o grau zero de Áries. Então, Saturno e Netuno saíram de Peixes na sexta-feira passada, tem uma semana. Isso tem um impacto, isso tem uma força, porque eles foram para um signo de fogo, de início. Então, muita gente, inclusive eu, deu uma travada, né? Porque você vem muito de uma coisa mais diluída energeticamente, por conta deles dois. E aí, de repente, eles entram num signo que precisa... Bora! Né? O Áries é aquele signo que não pensa, ele pega e executa. Então, a gente tem agora Saturno entrando muito forte dentro dessa energia. Então, às vezes dá uma empacada, assim, né? Ou aquela força, aquele ímpeto de ação muito forte que você quer sair decapitando as pessoas. Né? Tipo... Ou faz do meu jeito ou não faz, né? Aquela coisa bem ariana, assim. Eu quero do meu jeito. Tô indo, quem vem? Se não vier... Então, a gente está nesse momento de entre eclipses, né? Com um céu que está
configurando o sistema, pensa. E aí a gente tem uma força tão grande de um planeta que começa a exigir da gente uma retrogradação. Gente, o sistema dá pane. É muita informação no notebook. Muito, entendeu? gente. É muito aplicativo novo. Parece um reset, assim, que a gente faz? dá, né? É que você está trabalhando no computador, de repente ele faz pluf, ele desliga. Lógico, você abriu mil abas, né? Você abriu 1000 abas, tá instalando não sei o que, ouvindo música, baixando arquivo. E o negócio tá lá. Aí o computador diz, ele superaquece e ele desliga o sistema. Então, a gente, essa semana que a gente está vivendo, né? E hoje, não, ontem, hoje, né? Enfim, esses dias. Terça. Mercúrio aí atuando. A gente ainda tá nesse lugar de eu quero ganhar o mundo, mas tem algo, não sei quem tá sentindo isso, que tem algo que alguém parece que te segura assim por trás. Sabe o que parece? Sabe aquele treino que a pessoa bota um negócio que você tá perfeito. assim e a pessoa puxando você pra trás e você quer ir? O momento é esse, né? Tipo, você quer ir, mas aqui tá vindo uma cordinha falando, não, mas peraí, revisa pra você ir. Você tá indo igual uma louca. E aí os temas da revisão são temas muito profundos, né? Porque a gente tá falando de, como é peixes que tá entrando muito forte e tá muito forte, às vezes o tema é muito é muito do inconsciente, né? É muito lá pra dentro, assim. É muito quase que com um tantinho de o que eu tô fazendo aqui mesmo, hein? Você acha, Vivi, baseada assim, na sua jornada mesmo, tá? Eu acho que a gente sempre sabe do que a gente está revisando. Não é? Às vezes a gente pode estar na correria. A gente pode botar uma névoa netuniana. A gente pode botar uma névoa. Eu quero falar sobre esse assunto. Mas se você analisar direitinho, a gente sempre sabe sobre o que a gente precisa revisar. Seja maus hábitos, seja a questão de trabalho, seja eu comigo mesma, uma incomodação comigo, não estou bem, não estou feliz, estou o tempo todo de uma forma que não me reconheço mais, porque isso acontece muito, né? Sim. Você vai... Eu acho que a vida vem trazendo muito esse convite pra gente poder trazer as mudanças e em algum momento você fala, gente, quem sou eu no meio desse bololô todo? É isso aí. Porque eu tenho conversado com a Gi, né? É uma amiga que a gente troca muito. E eu falo, nossa, eu tô precisando fazer novamente uma nova leva de autoconhecimento para me autoconhecer novamente essa nova pessoa que eu estou. Agora eu tô diferente, É porque né? eu estou muito diferente. E é isso, né? Eu acho que é o convite cada vez mais, né, Vivi? É porque eu acho que tem uma coisa, assim, eu falo muito, penso muito, né? Tento trazer isso muito pra minha vida, porque ainda mais quando a gente trabalha atendendo as pessoas, né? Todos os dias, cada vez que você faz o atendimento, também tem uma lição para você. Às vezes também tem um puxão de orelha, às vezes também tem, olha, você não... E aí, e você, né? Então, por isso que toda pessoa que trabalha como terapeuta, ela precisa fazer terapia, né? Porque você tem uma demanda de muito atendimento e você... É sempre uma lembrança do que você está deixando de fazer também, às vezes, para você. Ou que você já passou por essa etapa e você lembra, você fala, poxa, eu já vivi isso, cara, passou, que bom. Porque, na verdade, gente, hoje, né, ainda mais 2026, com esse céu, que vocês vão entender o que é 2026 quando ele acabar, que a gente fizer a live de dezembro... a gente não vive mais um tempo, eu falo sempre isso, desculpa ser repetitiva, que o autoconhecimento basta. Hoje em dia a gente precisa autoconhecer-se e autodesenvolver-se. Exato. Entende? E ainda acrescento mais, Vivi. E tudo isso que você vai aprendendo, você só consegue se transformar colocando na prática. Exatamente. Então, assim, aquela história... E eu também entendo que tem pessoas dentro do papel que elas vieram desempenhar nesta encarnação, ela não vai fazer... né? Que talvez... Isso é uma coisa gostosa da gente olhar. Ela já avançou tanto em vidas passadas que hoje a vida dela mantenha 60 por hora. E aí você fica, gente, aquela pessoa é acomodada. Nossa, aquela pessoa não faz nada. Mas sabe-se lá o que ela já acabou de fazer em outra existência? Mas você conversa com ela, uma pessoa super à frente, e que nessa vida em ela equilíbrio. veio manter os 60 quilômetros dela por hora. Tá tudo bem. O que é a diferença, Vivi? É a tal da constância também, sustentando. Essa palavra vem surgindo muito pra mim. É sustentar.
sustentar a energia, sustentar o que eu venho fazendo, né? Porque senão é tudo uma motivação. Se respeitar quando não deu, né? Mas isso é um autoconhecimento com um desenvolvimento. Então eu não preciso sair daqui no último dia do meu de vida e falar, nossa, caraca, essa menina se transformou tantas vezes, uau! Às vezes é para eu ter feito isso e fiz, e às vezes me manter viva a 60 por hora já é o importante. Exatamente. Entendeu? Então, tá caminhando, tá andando. Eu tenho noção de quem eu sou e eu vou me desenvolvendo. Aquela história de, não, eu nasci assim, que a gente brinca da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu não vou ser diferente. Isso me incomoda um tico. Sim, mas... Tento respeitar, logicamente, quem pensa só dessa vai forma. dificultar o processo, mas né? eu penso assim, gente, com tanta coisa aqui, porque aí eu penso o seguinte... Por que está encarnado nesta época, né, nessa época da humanidade, está encarnado e se nega a olhar para o novo? Mas aí a gente vai de encontrar muita coisa, né? Porque nem todo mundo acredita na encarnação, não acredita, né? Ela então, pode até não acreditar, gente. Deixa eu só tocar de lado aqui, porque eu acho que seu cabelo lindo, maravilhoso, sedoso, utilizando os produtos da Fela. Que estamos sendo patrocinados neste momento, se Deus quiser, vai. Eu não acho nem que é uma questão de reencarnação, acreditar ou não, é de vida mesmo, né? Sim, não. As pessoas, e assim, eu não acho que todo mundo tem que acreditar. Imagina, eu atendo muitas pessoas que são extremamente materialistas, muitas, e não acreditam nem em Deus. É uma questão de evoluir. Que é interessante, né? Mas não acreditam. O que eu acho é o julgamento alheio, né? É não aceitar os novos comportamentos. Isso... É puxado, mas eu ainda também acho que quando a gente vê esse tipo de coisa, Vivi, é ali que a gente também tem que olhar. Porque assim, a partir do momento que isso me incomoda também, a gente está faltando entendimento que assim, cara, é o processo do outro. Sim. E eu entendi o que você está falando de uma forma bem ampla, né? Porque, é que na verdade é a transformação que a gente... É a transformação, assim, e é essa abertura para esse novo mundo. Não estou dizendo que todo mundo tem que aceitar tudo, gostar de tudo, blá, 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 mas eu não posso te destratar como ser humano porque você é diferente de mim. É isso que agora vocês vão entender, assim, né, eu acho. Só porque você é diferentinha? Né, meio assim, né? Você é meio assim, vê uns negócios, na verdade, coisas. isso é um chamado de olhar para esse novo momento em que a gente está vendo. Sabe? Gente, Mercúrio Peixes, tá? Então agora a gente desliga, volta para a Terra. Não, é isso que eu ia falar. Não, e aí, para concluir essa parte... Aí a gente fecha todas as canalizações e agora... Então, cara, Vivi, exatamente. Agora a gente vai falar do mês. Não é à toa, peraí. Quem é geminiano deve ser mais tenso? Perguntaram aqui, Vivi. Deve ser mais tenso? Por conta do Mercúrio retrógrado, você acha que vai ser? Não. Tá ok. Não necessariamente. Depende de onde esse Mercúrio cai dentro do mapa da pessoa. Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho bem bacana. Tem muita gente que está chegando agora, né? E aí é para explicar um pouquinho, né, gente, do porquê que eu sempre trago a questão da astrologia, entre outras, né? Ferramentas que eu utilizo na minha vida, eu utilizo para me ajudar na minha jornada, né? E é até por isso que eu fui trazendo terapias como Reiki, astrologia, tarô, radiestesia, mesa radiônica e mesa quântica, então infinitas, né, terapias hoje. Eu trago que é justamente para que a gente possa expandir a nossa mente, né, entendendo o que o universo vem pedindo para a gente, abrir os nossos horizontes, o nosso olhar justamente para aquilo que a gente não vê, para a gente não achar que a vida é exatamente bater o ponto e é isso e não. Tem muito mais coisas, né, que eu fui descobrindo e é por isso que eu gosto de trazer aqui para a gente poder caminhar juntos, né, e a gente entender que se a gente concebe a ideia de como está ali funcionando o universo, o Mercúrio está retrógrado, as energias estão assim, é para você fluir de acordo. Peraí, o que o universo tá te pedindo? Às vezes você tá ali numa incomodação, tá numa angústia, e aí você coloca, você acha que são outras coisas, mas não, de repente tá tão
talvez não esteja claro para você porque você não abriu os olhos para isso, né? Mas é o que o universo está te pedindo, a mudança real. E assim, se você entender que a vida, ela quer te levar para frente, ela não... É como o rio, né? E depois deságua ali no mar. Não é para poder ficar parado. É para você ir no seu ritmo e tal, mas o universo, ele tá te impulsionando sempre a ir para frente, para você evoluir. Então, se você conseguir colocar isso na sua cabeça, de que o universo, a vida, tá sempre te impulsionando para que o melhor aconteça com você, que tudo que você passa é por um aprendizado para você evoluir como ser humano. Consequentemente, quando você evolui como pessoa, você é uma pessoa melhor para o mundo. Então, assim, pensa, é no nível coletivo, né? E a gente vem falando da entrada de Plutão em Aquário, cada vez mais o coletivo, fazer o nosso trabalho, né? Urano entrando em Gêmeos, papo pro mês que vem, mas é isso. E, na verdade, eu acho assim, o céu, o cosmos, o universo está acontecendo o tempo inteiro. E se a gente pensa no Sol e nos signos do Sol, né, por onde esse Sol vai passando, a cada 28 dias, né, ele vai ali trocando, 30 dias, ele vai trocando e ele vai visitando um signo, né, que as pessoas que vão nascer vão ser daquele signo, mas qual é a ideia que a gente pode ter de trabalho energético durante aquele tempo que o Sol está naquele signo? E aí, geralmente, junto do Sol, tem sempre a Vênus, o Mercúrio, né, que caminham juntos com o Sol, que também visitam aquele signo. O tema central daquele signo, ele fica muito evidenciado durante aquele mês. Uhum. Então, desde da semana passada, do final de semana passado, para cá, o peixe está muito evidenciado. Então, uma vez ao ano, a gente é convidado, a gente é sempre, né? Mas a gente recebe uma convocação de olhar para tudo aquilo que não está dentro da matéria. Então, esse período do ano, né? E olha que a lua nova de peixes vai ser quase no final do mês de março. Então, literalmente, a gente tem um mês inteiro, praticamente, de março, um mês, né? Só com esse subtema, que não sei se é subtema, pisciano no ar, que eu preciso lembrar de tudo aquilo que eu não vejo. Uhum. Então isso fica muito forte, né? É um mês para quem gosta da espiritualidade, das religiões, da ritualística. Ele é um mês excelente para você entrar em conexão com tudo isso que te alimenta. Olha o convite, que maravilhoso. É maravilhoso. Né? Então, assim, ele é um check-up. A gente teoricamente não tem que ir ao médico uma vez por ano. Então, assim, esse mês seria aquele mês que você vai fazer aquele check-up espiritual. Como é que tá a minha conexão? Tenho me conectado? Não tenho me conectado? Como é que tá os meus chakras? Como é que tá? O que você acredita? Né? É um mês que fica um portal de sonho muito forte. Talvez até mudanças, né, de caminhos, até assim, será que eu estou feliz nessa igreja que eu tô, nessa caminhada, nessa jornada? Eu não consigo meditar, tô meditando. Olhar para a sua fé, pelo aquilo que mantém e que nutre a sua fé. A base. Literalmente o Peixes, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre outras coisas, mas se a gente pensar real, o Peixes vem lembrar pra gente dessa nossa conexão e como eu faço essa conexão. Então esse mês isso fica então todos os temas eles correm mais ou menos para esse lugar, né? Para esse lugar de visitar. Vou entrar no eclipse. Vamos agora entrar nas energias. O eclipse que vai acontecer Antes de você entrar, Vivi, falando, não é à toa que muitos templos ubandistas retornaram atividades nesse período. Tá tudo conectado. Pessoal, bom dia para todo mundo que está entrando, o pessoal que vai entrar depois. Então, estamos aqui falando agora, entrando agora no tema das energias de fevereiro. Já falamos um pouquinho de março, Mercúrio. Né? De março. Olha como é que é o Mercúrio retrógrado. A gente já começa março no domingo. E terça-feira a gente tem o eclipse, que eu já falei um pouquinho dele antes, né? Que é o lunar. Um eclipse lunar, é uma lua cheia, uma delícia. Né? Ai, então, que só intenso. pra gente continuar colocando pra fora as nossas emoções, ela é uma lua cheia em Virgem. Virgem é o signo oposto ao Peixes, é o signo que fala da matéria.
né? Então, da nossa materialidade, do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso corpo, do cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. O Virgem, ele lembra a gente que a gente adoece fisicamente. Então, é uma lua que... vou repetir, né? Assim, eu sempre falo isso, mas os eclipses lunares são os eclipses que te colocam para dentro, né? Os eclipses solares te colocam para fora. Então, eles são externos, eles aparecem, é sol, é solar. E o eclipse lunar, ele te faz um convite para você ir visitar o seu interno. Então, e aí ele mexe com as suas emoções, sensações, só que é virgem. Então tem uma coisa assim também. Eu entendo que eu vou passar por um processo emocional, mas o que eu faço com isso na prática? E agora? Entendeu? Então tá, você chorou, mas e aí? Vai ficar chorando? A virgem é assim, vai ficar chorando até quando? Assim, porque a roupa tá lá, a vida tá lá, o trabalho tá lá, né? E aí? O dia, o sol amanhece, passa o dia, e aí? O que você vai fazer? Vamos organizar isso. Aonde está o seu servir, a sua própria vida? Então, esse eclipse, ele é um eclipse forte que vai fechar, vai começar a fechar esse eixo Virgem-Peixes, que vai ser fechado de vez lá em agosto. A gente vai entender isso com o passar do ano, né? É que a explicação meio técnica, meio chatinha, mas o último eclipse que a gente teve foi a 28 de Aquário, que é um signo de coletivo e que evidencia, gente, a nossa relação com o mundo, né? E aonde eu preciso, tirando essa parte coletiva, o Aquário está sempre lembrando a gente que a gente precisa quebrar padrões, que a gente precisa fazer diferente, que a gente pode radicalizar um pouquinho. E agora esse Virgem diz, ok, para fora você tá com esse discurso e dentro você vai sustentar esse discurso? Então, vou sustentar. Ação. Não é ação do Áries, mas tem uma coisa... Não é reatividade, né? Todos os dias faço tanto que você se comprometeu em fazer de mudança. Entendeu? Quebre o que é preciso ser quebrado. Rompa aquilo que precisa ser rompido, né? Desde o dia 17 isso tá pelo ar, mas agora mão na massa. Porque senão fica muito mental. É Nossa, e aí gera ansiedade, né? Uma adrenalina e até uma frustração, não aguenta, né? Exatamente. E na verdade a gente tem o Aquário, que é um signo de ar, e a gente tem o Virgem, que é um signo de terra, mas a gente fala que o Virgem é o signo mental da terra, porque a regência dele é Mercúrio. Então, esse eclipse que a gente tem terça-feira é em Virgem, e o regente de Virgem é o Mercúrio, que vai estar em Peixes. Não, e é engraçado porque assim, a galera do universo, eles estão com pressa mesmo, porque assim, ontem Mercúrio retrógrado, aí na terça não passou nem uma semana. Eclipse. Então, tem isso, né? Assim, tem esse lugar de revisa, olha, chora, se tiver que chorar, quebra o que você precisa quebrar e mão na massa para que eu veja o que eu consigo fazer de realmente diferente na minha vida. Mesmo que seja pouco a pouco, um pouquinho todos os dias. Às vezes tem gente que vai fazer mudanças radicais, né? Eu falo que às vezes a gente precisa da mudança radical de físico para entender que a gente mudou, não é? Eu vou lá, pinto meu cabelo diferente, corto meu cabelo, mudo meu estilo de roupa. É um pouco disso. Então, gente, assim, eu não consigo ver essas coisas como aterrorizantes nunca. Porque, na minha opinião, tudo está a serviço de um caminho nosso de evoluir. Exatamente, até o que, né, que eu havia falado aqui, que se a gente consegue compreender, né, o porquê que isso vem, o que acontece, por que isso chega até nós. Exatamente. Porque a partir do momento que chega até você, aí eu até falei essa semana na minha live, que eu faço também, gente, toda terça-feira, pra gente todo poder... Todo café da manhã. Todo um cafezinho. Pra gente refletir sobre os sinais, né? Então, exatamente. Assim, se essa live chegou até você, se alguém que falou alguma coisa chegou até você, não é à toa, as informações não chegam pra gente, assim, por acaso, né, Vivi? Ainda mais entendendo sobre um pouquinho de universo, a gente entende que está sempre sendo impulsionado. Então, tudo que chega pra nós é pra ser olhado, não como uma obsessão, né? Ficar igual aquela... Não, mas é olhar, entendeu? É isso, gente. Muitas informações aqui. Aí, além de... Ainda tem mais coisa, né, Vivi? Então temos esse eclipse terça-feira.
Depois a gente tem a mudança de Vênus, que está em Peixes, e ela vai entrar em Áries. O que isso... E a Vênus em Áries é uma Vênus mais com a força do masculino mais presente, né? Então também é uma Vênus de muita ação. E aqui... Nós mulheres com a Yang mais... Yang energia masculina, gente. Então, ou seja... Mas é uma Vênus que também empodera e que leva a gente para ação, né? Então... Legal. É uma Vênus brincando, né? Mas é uma Vênus que gosta do exercício, de correr, de pegar o sol, de vida, assim. Ela é uma Vênus muito que se nutre ativa, né? Através daquilo que está ativamente, né? E ela fala assim, a Vênus, entre outras coisas, ela vai falar de prazer, por exemplo, né? Então, um prazer ariano é um prazer de colocar as coisas na ação, de fazer aquilo acontecer. Você se sente prazerosa de estar vendo aquilo que você projetou ir para ação. Uhum. E ela vai se juntar logo ali com o Saturno e o Netuno, que estão em Áries. Então tem uma coisa do fazer com prazer aquilo que precisa ser feito, né? Que é importante isso. Às vezes a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente faz a gente gostaria de estar fazendo. Verdade. Mundo dos adultos, né, gente? Então, assim, muitas das coisas você tem que fazer e é isso. Só que se você consegue encontrar um prazer naquilo que precisa ser feito de qualquer forma, é muito bom, né? Então, assim, eu ter prazer nas minhas iniciativas, na minha ação, no meu exercício, que seja, que delícia que é esse lugar. Então, essa Vênus vem lembrar... Não precisa ser tão, né? Não precisa ser tudo tão difícil, né? Pesado. Bota um pouquinho de prazer durante o seu dia. Eu falo sempre assim, tipo assim, igual o engarrafamento. Se você sabe que você vai pegar o engarrafamento, não tem como. Você tá naquela hora, você vai pegar o engarrafamento. Cara, bota um podcast, bota vai estudar som, alguma coisa. Liga pra alguém que você não fala há muito tempo. Otimiza, né? Então, às vezes, na vida, tem uma coisa da otimização com prazer. Isso é interessante. Depois a gente Isso é colocar em prática. Isso é colocar em prática. Tem bem uma pergunta ali, você consegue enxergar? Deixa eu ver. Eita, Viviane, cadê o óculos? Ele não vai esse de longe. Não é à toa... Não, tá. A Mel, tudo isso parece cálculo de matemática. Um pouco, né? Mas a astrologia é matemática. É uma matemática, né? Ela é uma matemática. Literalmente, assim, eu lembro na escola que as matérias que eu menos gostava era matemática e desenho geométrico. No meu colégio tinha desenho geométrico. E eu olhava para aquilo e falava para minha mãe aos prantos: eu nunca vou usar isso na minha vida, por que eu preciso estudar isso? Eu chorava. E aí estudava. Gente... Tá ela com o mapa, lendo o mapa. É o mapa, se não um baita de um desenho geométrico com quadraturas, com trígonos, com forma. Era só a vida te mostrando, ai, coitada. Coitada, não sabe de nada, inocente. Bom, depois da Vênus entrar em Áries, a gente vai ter o Júpiter, que está retrógrado em Câncer, e ele vai deixar de estar retrógrado, vai desretrogradar. E aí ele vai embora, vai caminhando lindamente até chegar em Leão no meio do ano. Esse Júpiter em Câncer, ele aflora as nossas emoções, né? Os assuntos cancerianos que tem a ver com o feminino, tem a ver com a nutrição, tem a ver com a nossa maternagem, com as emoções, com família, com lar, com casa. As relações que vão para um lugar de troca de afeto, né? Não as relações que a gente se relaciona com as pessoas, elas são geminianas. Tá. O Câncer é casa 4, então já é família. A questão família, assim. Então é aquele seio da minha família de origem, a família que eu criei, para quem fez família. Então esses temas são temas que estão no ar e que vão ficar evidenciados quando ele sai, né? Porque a gente está revisando esses temas emocionais. Então, até ele de retrogradar, que se eu não me engano é dia 11, a gente tem... De março. De março. A gente tem o Júpiter e o Mercúrio levando a gente a revisar sobre as nossas emoções. Né? Gente, é uma revisão total, né? A gente tem isso e vamos ter essa lua cheia, então as emoções vão estar flor da pele, tá né? todo mundo mais mexido emocionalmente, né? Então vamos ter um pouquinho mais de paciência também, né? Eu acho que pede consigo isso, mesmo, né? Consigo mesmo e também com o outro, né? Porque o outro também tá sendo mexidinho.
E é legal isso, né? Então, a partir do dia 11, ele sai dessa retrogradação, ele avança. E quando ele avançar, isso se torna mais leve. Assim, mais leve. Mas você fica mais... a coisa anda, né? Então, aquele tema que eu tinha parado, sei lá, vou dar um exemplo bem prático. Estava fazendo uma obra na minha casa e a obra não está andando. Quando ele sai da retrogradação, ele tende a colocar aquilo para avançar e dar certo. Entendi. Então, na área da sua vida onde esse Júpiter está caindo, pode ter um tema ali que você teve que olhar e agora isso avança e tem uma solução, né? O Júpiter, ele é um planeta que antigamente na astrologia tradicional, antigamente não, né? Na astrologia tradicional se fala que ele é o do bem, né? Ele é benéfico. E há controvérsias, porque como ele é um que expande, às vezes ele expande aquilo que não está tão bom. Mas como ele é benéfico, ele está expandindo para mostrar o que não é bom para ficar bom. É isso, tá? É uma forma, né? É uma forma, sim. Então, depois a gente tem isso. E aí a gente tem no final do mês, a gente vai ter uma lua nova em Peixes. Porque a gente está com as luas desencontradas desde o ano passado. Peixe tá com tudo, gente. Tá bombando. Então, no finalzinho do mês, a gente tem a lunação pisciana ainda acontecendo. E que, mais singelamente, ela vai entrar por abril, esse Peixes no ar, vai entrar em abril ainda, revisando ainda esses temas mais espirituais e emocionais. E é interessante para quem é cristão e entende esse período, a gente está na quaresma, né? Então, tudo isso vai ser atravessando essa quaresma. A Páscoa, eu acho que é dia 5 de abril. Uhum. Então, a gente ainda entra na Páscoa, que tem esse simbolismo todo do ressuscitar e do renascimento, com uma lunação pisciana acontecendo ali por trás. É isso que eu estou dizendo, gente. Né? É um período, escreve o que eu estou falando para vocês, é um período muito espiritual. Busquem as suas conexões. Não precisa ser dentro de religião. Aonde, da forma com que você se compara, você se refaz. Por exemplo, eu sempre quis ir num templo budista. De repente é uma ótima oportunidade para você ir. Eu queria aprender a meditar. É uma ótima, né? Um ótimo momento. Sim. Quero receber um passe. Quero ir ali visitar. Então é um ótimo momento para a gente poder se buscar mais espiritualmente. Às vezes você é uma pessoa que é ligada espiritualmente, né? Só que você está afastada, então é o momento de você se reconectar. É um momento maravilhoso para isso. Com toda certeza. Os insights vêm, né, Vivi? É isso, assim. Eu aconselho a ficar assim com um caderninho do lado, eu sabe? adoro fazer isso. Ao dormir, fazer uma conexão mesmo mais profunda ali com a sua guiança, com quem te guarda, o seu anjo da guarda. Agradecer, né, Vivi? Porque ter um hábito de... É um mês que os portais dos sonhos estão abertos. Então, ficar mais atento aos sonhos. Ao que você está sonhando, que pode ser uma dica. Pode ser um direcionamento, pode ser uma coisa, mesmo. Um sinal, assim. Coincidência não existe, né, gente? Assim, a sincronicidade é uma das nossas leis. Então, esse momento, isso está muito forte. Tem uma outra coisa que também está acontecendo agora, por esses dias da entrada de março. O Marte vai entrar em Peixes. Então, o Marte estava em Aquário. Não, por isso que eu falei, nossa, gente, Peixe está bombando. E agora ele entra em Peixes, né? A gente vai ficar rápido com o céu. O céu está muito Peixes. Aí o Marte ainda entra para dar esse impulso dentro do Peixes e vai ficar esse mês todo. No finalzinho, ali no último segundo de março, dia 30 mais ou menos, a Vênus entra em Touro, mas aí isso é um papo para abril, né? Deixa pra lá. Vamos curtir a Vênus em Ares. Vamos por partes. Então a gente tem um Marte, que vou só falar um pouco desse Marte em Peixes, porque é parecido com Marte em Câncer, que as pessoas falam, gente, Marte em água, Marte fraquinho, né? Marte é o que rege o Áries. O Marte é aquele que impulsiona, que dá ação, né? Não, e que dá os conflitos. Ele é o bélico, ele é o da guerra, né? Então ele é feroz. E aí as pessoas falam assim, não, mas quando ele entra em Peixes, ele fica super manso. Uhum. Os piscianos são pessoas super mansas. Engana. Assim, o mar não tem onda,
Nunca O tem. mar não fica revolto, o rio não tem correnteza, não existe enxurrada e não existe enchente também. É sempre linear, é sempre... Imagina, né, gente, assim, a tormenta da água, ela é de uma... Tanto é que ela é a maior parte do nosso planeta. E nós somos formados de 70% de água, então pensa. Então, o Marte em Peixes, assim como o Marte em Câncer, o Marte em Câncer tem, né, uma força maior ainda nesse aspecto, que é muito reativo. O do Peixes não tem tanta essa reatividade, mas quando dá os 5 minutos dele e o Netuno bate o tridente no mar e vira uma névoa e um alvoroço, então o Marte em Peixes é um Marte dos desvios, é um Marte das guerrinhas, é um Marte do conflito, não respeitamos mais e a gente resolveu fazer. Olha, sabe? Ele rompe os limites. Acordei. Ele não tem limite. Então isso tanto pode ser para uma coisa muito boa, como pode ser para uns aspectos mais difíceis. A gente pensar na humanidade, eu invadi mesmo, destruí mesmo e fiz isso mesmo. Mas a gente tinha combinado que você não ia invadir o meu terreno. Mas eu mudei. Eu mudei de ideia. Me deu um negócio, eu não enxerguei e eu destruí. Desculpa. Entendeu? Então esse mês de março, ele ainda tem essa pequena energia de uma guerrinha, né? De uma guerrinha forte. Uma guerrinha. Assim, destruiu tudo, uma guerrinha, Quando né? é de mau humor, tô na TPM. Mas ele esse Marte, ele tem isso que é emocional, ele é emotivo. Então uma arma na mão de uma pessoa emotiva é um perigo. Né? É um perigo. É um perigo. Temos mais... Nossa, depois disso... Fiquei até reflexiva, assim, pensando numa pessoa, assim, né? Mas Então, assim, o mês de março, ele tem essas energias, né? Eu resumidamente, para mim, ele é um mês de muita energia pisciana. Tem esse lugar a gente precisa se respeitar o nosso tempo, não se desgastar muito, porque ele também acaba deixando a gente mais adoecido, né? Muitas viroses, Eu tenho visto muitas pessoas com viroses. Tem a saúde gritando, tem esse pós-carnaval, onde a gente excede o uso do corpo físico, que o corpo físico não é virgem, mas os cuidados com o corpo físico é virgem. Até porque são muitos dias. E a gente foi para anestesia pisciana, né? Então a gente volta e o corpo não aguenta. Tem que tomar cuidado com as anestesias piscianas, então não adianta ficar se anestesiando, porque a realidade vai chegar, o dia seguinte vai chegar. Fala o que são essas anestesias para as pessoas. Cara, as anestesias são desde aquilo que eu não quero enxergar, ao álcool, às drogas, aos alucinógenos. Tudo que é momentâneo, né, para você não encarar a realidade. Geral. Então, assim, é um mês que abre muito para isso. Então, quem faz uso disso, por exemplo, terapeuticamente, a gente sabe que tem toda uma corrente terapêutica que usa o psicodélico. Isso é um mês que fica muito favorável para você ter abertura de cura dentro desse lugar, mas é terapeuticamente, né? Os recreativos, que hoje em dia a gente tem esses dois modos de enxergar os anestésicos. As drogas. Né? E aí o recreativo, tem que tomar cuidado com esse recreativo, de onde, como e com quem você está fazendo. Porque o canal e o portal, lembra, está extremamente aberto. Então, poxa, eu tomei uma dosezinha, eu sempre tomo essa dose, mas parece que eu fui para um outro lugar. Sim, parece, porque na verdade você deve ter ido mesmo. Porque o canal de abertura está totalmente aberto, não tem que bater na porta. E aí você se conecta com a frequência do qual você está indo, Exatamente. né? Se você está ali com o recreativo, qual é a frequência que você vai atrair e se conectar? Exatamente. É muito exatamente, né? Mas é exatamente. Não, e aí porque a gente o corpo sente... Essas frequências energéticas, esse mês de março, ela está altamente ativada. Eu sei. Eu tenho visto Esse isso é o nos seu meus. trabalho. Eu tenho visto percebendo isso na prática. Tanto em mim quanto nos meus atendimentos. Que tem uma coisa muito boa nesse lugar. Porque, sei lá, você vai ajustar aquela frequência, rapidamente ela vai chegar a 100, por exemplo, entende? Eu percebo que tá assim, tá realmente... Oscilante, tudo né? é muito oscilante. E também quando faço o ajuste é muito rápido. Isso aí. Então é bom, gente, a gente se ligar. Mas ao mesmo tempo que aquela pessoa chega a 100, você ajustou e deixou ela 100...
Se ela não fizer esse processo virginiano da manutenção, cai de novo. Rapidamente o sistema absorve ela, entendeu? É como se no mesmo dia você passasse por tudo isso. E você sobe, você desce, você... Então gera um cansaço, né? Tem um cansaço, às vezes tem sabe, uma letargia, assim, aquilo vai ficando como uma anestesia mesmo, de boca de dentista, né? Que você fica falando assim durante um tempo. Então, cuida da anestesia. É aquilo, eu bebo uma cerveja e, gente, eu sempre bebo uma cerveja e tô tranquila. Aí eu bebi uma cerveja, meu Deus, não alterei, porque anestesicamente esse mês é um mês anestésico. Então, né, gente, assim, não é uma lição de moral, não é nada disso. É só cuida, né? Não, talvez tem coisas que a gente não é pra gente fazer sempre, a toda hora e a todo tempo. Cuida. E se observa. Se observa, entende. Posso ir até ali? Não posso, porque... Não me senti bem, então peraí. São as overdoses, né? Que a gente fala de overdose sempre por conta das drogas, né? Mas o overdose, né? O excesso dessa dose que você está fazendo. E aí entra rapidamente o escorpião, que ele está sempre por aí, né? Mesmo que ele não esteja, ele está sempre por aí. O escorpião vai ensinar pra gente a mesma substância te cura e te mata. Exatamente. A dose que separa o veneno do antídoto é singela. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Só pra gente fechar nesse lugar, a gente tem uma Lilith que tá em Sagitário, né? Desde o finalzinho de 2025. Sabe que a gente não fala de Lilith aqui, né? É porque a Lilith merece uma live pra ela, né? A gente precisa falar de Lilith. Até pra você contar a historinha de Lilith. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Gente, é maravilhosa. A Lilith fala muito do empoderamento, ela reivindica sempre um espaço. Então ela tá em Sagitário até setembro, se eu não me engano. Então ela fala muito das verdades, das crenças, revisões de crenças limitantes, qual é a sua verdadeira verdade. Pra galera que tem a própria Lilith em Sagitário, é um momento... geralmente, eu acho que é uma galera que tá fazendo 44, 45, talvez a sua Lilith deve Ai, ser meu Deus, me coloco. Então, isso tá forte nesse momento e ela tá por aí. Então, assim, ela também tá olhando para tudo aquilo que faz parte da justiça, né? É como se ela provocasse um ajuste no que é justo. Justo, justíssimo. É justo isso que você tá falando. Justíssimo. Então, gente, isso é março. Isso é março. É estranho o mês de março? Não. Na verdade, a gente teve uma movimentação forte em janeiro. Depende do ponto de vista, né? Sim, uma movimentação forte agora em fevereiro, né? Por conta do Saturno e Netuno. Esse mês de março a gente não tem uma movimentação forte tirando o eclipse. E aí, em abril, a gente tem uma nova movimentação forte. Então, março, ele tá meio que... Sabe aquela plataforma que a gente falou de 26? É como se essa plataforma tivesse um pouquinho mais estável, assim, esse mês. Para em abril ela dar uma sacudida de novo. Vambora, até porque tá volta... na acomodação do que foi trocado. Até por conta desse movimento retrógrado, né, também. Aí abril a gente já... Bora pro jogo! Tem uma Olha quem voltei! Voltei. Isso, Gi. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Até porque nós estamos já bem dentro ali do nosso tempinho. Alguém tem alguma dúvida? Manda aí pra dona Viviane. Bom dia, saindo. Adorei. Fui. É isso, gente. Bom, gente. Bom março pra todo mundo. Bom março, que a gente tem aí um mês, né, incrível dentro de todas essas informações. Olha só, informação sem colocar em prática. Informação sem ação vira... Nada. Fica morta. Fica morta. Então, assim, beleza, tive a informação e deixei pra lá. Assim a nossa vida não muda, né? A vida só muda realmente quando a gente coloca em prática no dia a dia. Reflitam, né? Revisem aí essa live. Peguem os pontos que fizeram mais sentido pra você. A gente sempre sabe o que uma fala, de repente, soou de uma forma diferente pra gente. E comece a revisar isso, o que o universo está te pedindo e coloque em prática para realmente você começar a se transformar, senão vai continuar sempre os mesmos pedidos. E assim, o universo ele pede coisas diferentes pra gente. Só que se o tempo todo, aí chega a Mercúrio retrógrado e fala, gente, mas de novo, essa pessoa não revisou isso aqui, aí eu vou revisar de novo. Ano passado eu passei. Exato. Então assim, vamos aproveitar
aproveitar, fazer, né? Esse ano, tem quase certeza do que eu tô falando. A gente só tem 3 temporadas de Mercúrio retrógrado. Geralmente a gente tem 4, né? É. Esse ano tem uma menos. Então, tá diminuindo. Não se iluda. Ah, bobinha! Ano que vem com 5. Com 10. Nossa, Não existe isso. Frangalhos, Não assim. existe. Brincando. Então, gente, aproveitem que vocês tenham um mês incrível. Se conecte, eu vou sempre falar isso, se conecte com a natureza. É uma espiritualidade, é onde a gente resgata toda a energia, né? Ela não precisa da gente, a gente é que precisa dela, então cuida dela também com carinho. Exatamente. Né? Pisar na grama, banho de mar, banho de cachoeira, banhos de ervas, orações, façam as suas conexões com a sua força maior, né? Trabalhe sempre na gratidão, busquem ver que tudo que acontece na vida é sempre para uma coisa melhor. Então, sempre que algo acontecer, né? Tentem lidar da forma mais positiva que vocês conseguirem lidar. É isso, gente. Muito obrigada Bom mês. Um bom mês para todo mundo. Viviane Baldassi. Obrigada, Vivi. Imagina. Gente, é isso. Um grande beijo para todos vocês. Tchau.